Olá, começa agora o Segue o Curso. Esse é um espaço onde você conhece mais sobre os cursos que são oferecidos aqui na Universidade Federal do Maranhão. Em um bate-papo com professores, estudantes e também com profissionais renomados. É agora, o Segue o Curso já está no ar. E na edição de hoje vamos falar do curso de Pedagogia. E para esse bate-papo nós convidamos Marise Marsalina, coordenadora do curso de Pedagogia aqui da UFMA, o Carlos Pinheiro, profissional graduado em Pedagogia, e a Rebeca Gomes, estudante de Pedagogia do 5º período. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite e eu gostaria de começar chamando uma rápida reportagem sobre o curso de Pedagogia. O curso de Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão é ofertado na modalidade licenciatura, forma profissionais para atuar na docência em educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, cursos de ensino médio e áreas de apoio escolar e gestão educacional. Após a conclusão do curso, quem opta pela licenciatura em Pedagogia encontra diversas oportunidades de atuação, como investigação, planejamento e gestão de sistemas educacionais que contribuem para a formação de crianças e o desenvolvimento da educação básica. Atualmente, o curso tem duração mínima de 8 semestres. As aulas ocorrem no Centro de Ciências Sociais. Bom, eu queria começar esse bloco perguntando para a senhora, professora, o que o curso de Pedagogia oferece, né? Qual a formação que o curso de Pedagogia aqui da UFMA oferece para quem quer seguir nessa área? O curso de Pedagogia, eu começo dizendo, ele tem 72 anos. Agora, no dia 15 de agosto, faremos 73 anos. Então, uma longa história de formação de professores, de investigação, de gestão e voltados, né, para a educação infantil, professores da área da educação infantil, de anos iniciais do ensino fundamental, gestão educacional e uma formação acadêmica que reverbera num profissional com muitos saberes. Então, o curso de Pedagogia, de fato, é um curso que está voltado para uma bela formação. Então, nós defendemos uma formação de professores humanizada, defendemos uma formação de gestores comprometidos com as questões educacionais, né, não só do Estado, né, mas do país como um todo. Agora eu queria perguntar para o Carlos, você se lembra assim, como foram, na verdade, os seus primeiros passos, né, na vida acadêmica? Você que já é um profissional formado, mas deve se lembrar de como é que foram aqueles primeiros passos, né? Entrar na universidade e enfim, achar tudo novo. Como é que foi esse processo para você? Bom, o curso de Pedagogia ele é um pouco surpreendente. Quando a gente olha de fora, a gente tem uma concepção de uma formação de professores e talvez até um pouco restrita, né? Voltada para a atuação ali na educação infantil, nos anos iniciais. E quando nós entramos, o primeiro impacto é de lidar com os fundamentos, com uma área científica muito profunda, né? A compreensão do processo educativo como um todo, ela é bem mais aprofundada ao longo do curso, né? E nós tomamos assim um baque, porque a nossa percepção é de uma formação mais superficial, né? Para atuação ali no dia a dia na sala de aula, mas na verdade o andamento do nosso processo formativo acadêmico ele sempre é direcionado para um aprofundamento mais consistente, né? Tanto teórico quanto prático, né? Mas, de fato, é surpreendente a trajetória ao longo do curso. E hoje, quando você olha para trás, você percebe ou considera que, apesar de ser surpreendente, mas foi justo, foi importante para você? Foi gostoso essa caminhada? Foi maravilhoso. A gente fala que são as travessias, né? As travessias formativas que nós fazemos ao longo do caminho. Bom, eu me formei em 2019, então nesse ano eu já estou aí com 5, 6 anos de carreira e digo que a minha carreira, na verdade, ela começou em 2014, quando eu entrei no curso, tá?
Então, são mais de 10 anos de carreira e a gente considera que o curso faz parte, sim, desse processo. Primeiro porque ele te proporciona muitas oportunidades dentro das escolas, dentro dos sistemas, né, de educação. Então, não é um curso isolado, não é um curso inerte, né, às questões atuais e às práticas sociais que nós vivemos dentro da pedagogia. Então, de fato, né, é formativo o tempo todo e até depois, porque o curso ele também traz muitas oportunidades de aprofundamento no pós, né? Então, a gente tem aí uma boa rede de pós-graduação no estado, né? Várias oportunidades de especialização, de mestrado, doutorado. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco, né, professora, sobre essas oportunidades aí de pós-graduação. A gente vai falar também, porque você falou uma coisa que me chamou a atenção, você se formou em 2019 e um ano depois a gente entra em um processo revolucionário, né, que mudou a forma do processo de ensino-aprendizagem, mas é daqui a pouquinho que você vai falar sobre isso. Agora eu quero conversar com a Rebeca, que está jovem, né, ainda em 5º período, e eu quero saber o que motivou você, né, nesse processo. A gente sabe que a escolha do curso é um processo muito difícil, às vezes você não escolhe pelo coração, escolhe pela razão, às vezes é o contrário. Como é que foi o teu caso? Foi a primeira opção? O que te motivou? Pedagogia não é o primeiro curso que eu faço, né? Mas é o único que eu decidi continuar. Eu saio do ensino médio querendo fazer turismo, não tem nada a ver com pedagogia, mas eu percebo ao longo do tempo que eu queria ser professora de turismo. No fim das contas, eu queria ser professora, e foi quando eu participo de um encontro nacional de estudantes de pedagogia que eu percebo que eu queria atuar na educação. Então, não me importava muito bem o que era, eu queria atuar na educação, eu queria ver como era esse processo de formar mentes, de como que a gente tem essa possibilidade de atuar na educação. E aí eu escolho fazer pedagogia e as minhas expectativas eram assim, muito do que a gente vê, do que é a pedagogia, justamente do que ele já falou sobre ser principalmente a educação infantil, mas eu também queria ver como se dava a educação, como a gente estudava a educação, e eu acho que nesse sentido o curso de pedagogia aqui do Maranhão, da UFMA, corresponde muito a isso, de ser um curso que pensa a educação, pensa o professor e as diversas áreas que o pedagogo pode atuar. Então, realmente é muito diferente do que a gente tem essa visão. Foi meu primeiro curso que eu realmente quis fazer, que quero fazer, e eu acho que está sendo muito gostoso realmente conhecer cada vez mais as cadeiras que surgem, né, e como que a gente vai conseguindo pensar com o que a gente vive. Por falar em grade, eu queria saber da senhora, professora, como é que é a grade curricular? Você falou sobre cadeiras, né? Eu me interesso por saber como é que é a grade curricular do curso de pedagogia aqui da universidade. O curso de pedagogia passou por um processo de reestruturação, né, do seu projeto pedagógico. Nós estamos com um projeto novo, bem ousado, bem interessante, mas de qualquer forma nós temos 3.315 horas, né? E o projeto está dividido em 5 trilhas formativas, né? Esse atual, né? Mas de qualquer forma são trilhas. Em cada trilha nós temos um percentual de carga horária com as disciplinas e os componentes. Nesse momento vamos iniciar em 2025.2 o primeiro período desse novo PPC, e ele já começa com o estágio supervisionado no primeiro período. Então, nós temos uma trajetória teórica que o aluno faz, ou a aluna fazem, no que tange as disciplinas que dão fundamentos, que fundamentam, né? E aí tem a psicologia da educação, filosofia, né? Antropologia, fundamentos econômicos, né? História da educação. Então, nós temos um bloco de disciplinas que tem um papel fundamental. Não é só de levar a teoria, mas de fundamentar, né, essa formação, que é uma trajetória teórica que eles fazem, né, no primeiro período, no segundo, no terceiro. Então, os cursos, nós funcionamos à tarde. Nós temos uma turma que entra à tarde, temos uma turma que entra à noite, um número muito grande de estudantes, mais de quase 700 alunos, para dar essa formação, tanto à noite quanto à tarde, o mesmo projeto pedagógico.
Então, não há diferença de um turno para outro. Então, todos e todas vão sair pedagogos e pedagogas para dar conta de uma realidade sociopedagógica, né, do nosso estado e de qualquer lugar desse país e do mundo. Então, no que tange a essas disciplinas, essas cadeiras, né, elas são ofertadas, como todo curso, elas são ofertadas e são cursadas pelos alunos. Então, há uma variedade muito grande, né, de disciplinas de acordo com a trilha formativa. Então, nós temos uma trilha formativa toda ela voltada para estágio supervisionado. Então, os alunos e alunas, eles têm estágio, e nesse PPC agora desde o primeiro período, no outro a partir do quarto período, quinto, e que aproxima da realidade, né? Aproxima da rede, dos problemas da rede, dos problemas educacionais, né? E isso faz com que eles possam ter uma formação não só teórica, nem só prática, mas a partir de uma concepção de praxis. Perfeito. Uma fotografia aí, né, de como que é a grade curricular aqui do curso de pedagogia para quem nos acompanha. A gente vai para um rápido intervalo, a conversa tá tão boa, né, que o primeiro bloco assim passou voando, mas a gente volta já já. Não sai daí. Estamos de volta com mais um bloco e aqui para falarmos sobre o curso de Pedagogia, nós recebemos Marise Marsalina, coordenadora do curso de Pedagogia aqui da UFMA, o Carlos Pinheiro, que é profissional graduado em Pedagogia, e a Rebeca Gomes, estudante de Pedagogia do 5º período. A gente começa esse segundo bloco falando um pouco sobre mercado de trabalho nessa área. Me formei. E agora? Professora, no caso desse curso, quais são as opções que os não mais alunos, agora formados, né, egressos, têm para seguir nessa área? Tem um leque muito grande de possibilidades, tanto em espaços formais, educativos formais e não formais. No momento, nós estamos diante de um grande concurso da rede e nesse concurso nós tivemos um número imenso de alunos e graduandos e pós-graduandos nossos que foram aprovados. Então, não só a rede, mas também a rede municipal, estadual, né, são, por excelência, espaços dentro deste mercado, né, extremamente competitivo, que nossos estudantes, né, têm sempre bons resultados. Além disso, no que tange a espaços não formais, nós temos empresas, nós temos hospitais. O curso passou recentemente por um processo avaliativo de renovação de reconhecimento, obtivemos nota máxima, que foi 5, e uma das questões que eles levantavam tem a ver com os espaços onde os alunos e ex-alunos são inseridos. Então, temos projetos na área hospitalar, então nós temos projetos em empresas, nós temos projetos em vários espaços. Então, o aluno ele não é alguém que é formado só para dar aula, mas só para dar aula parece que é pouca coisa, é muita coisa, porque ministrar aula com competência, com saberes múltiplos, né, dentro de uma realidade muito exigente, que é a nossa, mais do que exigente, com grandes necessidades, no que tange a alfabetização, a gestão, né? Então, eu diria que o pedagogo, a pedagoga que sai, né, da nossa universidade, ele sai formado para atuar na área que ele quiser, desde que haja uma exigência de formação pedagógica, né, de projetos pedagógicos, projetos na área sociais. Então, ele sai com várias competências, né, e saberes para trabalhar. Muito não legal. Fica desempregado. Carlos, você que já é formado, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, e eu queria aproveitar também para que vocês falassem questões curiosas, né? Por exemplo,
cargos curiosos, que não são somente para dar aula. Eu acho interessante para quem está acompanhando, para mim também, saber em que atribuições vocês têm, que parece que foge assim, né, daquela normalidade de estar na frente de uma sala de aula. Que outros lugares vocês né, exercem essa função? Vou começar respondendo por esse outro aspecto, porque durante a graduação, o estágio não curricular, não obrigatório, é curricular, mas não obrigatório que eu fiz, foi no hospital, né? E não foi como pedagogo hospitalar. Era junto, fazia parte ali de uma equipe que acompanhava um processo de aprendizagem de um grupo de crianças que tinham transtornos do neurodesenvolvimento. No Hospital Sara, né, na rede Sara de hospitais de neuroreabilitação. Então, foi um estágio muito fora da curva, né? É uma experiência bem diferente trabalhar em hospitais. Nesse caso, eu estava trabalhando como pedagogo, pesquisador. E aí também vem um outro aspecto, né? Que além da nossa carreira para a docência, para a gestão escolar, para a gestão dos sistemas escolares, a gente tem uma carreira aí pela pesquisa, né? Pelo ramo da pesquisa, não necessariamente somente pelo mestrado, mas também contribuindo como analista, né, de pesquisa em outros aspectos. Hoje tem um ramo muito forte da pedagogia empresarial, né, então trabalhar em empresas, organizações multinacionais, que fazem parte, que se preocupam com os processos educativos dos seus funcionários, né, então geralmente essas grandes empresas absorvem ali pedagogos para trabalhar como pedagogos empresariais, bem, enfim, né, outras possibilidades. Quando eu me formei, eu não fui cair na sala de aula, inclusive, que é o clássico, né? A gente se forma e vai para a sala de aula. Fui trabalhar como pedagogo aqui na UFMA. É um programa, né, especial que é o PAFO, que é o Programa Nacional de Formação de Professores, e atuei na coordenação desse programa, né, não como coordenador, mas como assistente e como pedagogo, né? Então tinha ali um aspecto. Um cargo que eu já tive também foi na Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão. Então lá é um órgão da administração indireta, né, a FAPEMA, a administração indireta do governo do estado, onde eu atuava como pedagogo, analista, né, ajudava na elaboração dos editais, tornando o processo muito mais fluido, né, dentro da instituição. Então, de fato, realmente um mercado muito amplo. Muito amplo e às vezes muita coisa que até foge da sala de aula sem esquecer da sala de aula, né? Porque querendo ou não, tudo vira ali uma grande sala de aula nesse processo de ensino-aprendizagem. E você, Rebeca, quais os caminhos que você já enxerga como possíveis aí para a sua formação? Eu gosto muito da fala do Carlos porque ele consegue complementar muito do que eu penso, assim, porque quando a gente chega no curso de pedagogia, isso que todo mundo fala de que existe um leque de opções, isso é muito evidente, assim. Existe um termo que a gente chama, que é o pedagogo unitário, que é justamente porque a gente consegue atuar não unicamente na docência, mas a gente também consegue atuar na gestão, que é tudo isso que existe de administrar, do ramo empresarial e na própria pesquisa. É muito difícil eu conseguir dizer o que eu quero fazer exatamente, porque eu sei que eu vou ser pedagoga. E se eu sei que eu vou ser pedagoga, eu posso atuar em muitas coisas. Então, enquanto eu tenho uma paixão muito grande pela educação infantil, eu também quero continuar, talvez, sendo pesquisadora, porque tem muita coisa ainda que a gente pode ver da educação que ainda tem para fazer. A gente pode imaginar algo na área da gestão, e não unicamente assim, do ramo empresarial, mas da própria gestão das escolas, de como que o MEC atua, as redes escolares atuam. Então tem tanta coisa que a gente pode ver, e existe algo em mim assim, que eu acho que nunca vai estar quieto, que é como que ainda existe hoje um processo muito desigual da própria educação, né? Se a gente enxerga como que o nível de analfabetismo que ainda existe, eu penso muito em fazer atividades sociais e atividades que façam com que a gente, de fato, consiga levar conhecimento, fazer com que a educação sirva a essas crianças, que a gente sabe que existem muitas, não é muito distante, não precisa ir em um interior. Se a gente imagina os arredores daqui, a gente consegue ver no Gapara, Saviana, Vila Bacelar e tantos outros lugares aqui perto da universidade que
tem crianças que precisam de um apoio pedagógico, de uma educação que realmente enxergue eles como pessoas que precisam da educação para ser sujeitos atuantes na sociedade. Então, eu acho que tem não apenas um ramo muito grande, mas tem um poder muito grande de ser pedagogo, que é a responsabilidade que a gente tem nas mãos. Então eu não consigo me ver em uma coisa só, mas se eu fosse dizer algo assim, seria o ramo da pesquisa, porque eu acho que também me dá possibilidades de entender melhor as coisas. Inclusive, esse é um espaço muito interessante do pedagogo, que é a pedagogia social, né? Tanto nos espaços escolares quanto não escolares, na administração pública, mas também na rede privada e nos órgãos de terceiro setor, né? O pedagogo social, ele traz aí essa responsabilidade de compreender o processo educativo em todos os espaços, não somente no espaço escolar, mas essa preocupação com o desenvolvimento da sociedade como um todo. E é possível empreender nessa área? Sim. A formação não é que ela seja tão ampla, né? Mas ela é sólida. Os pedagogos e pedagogas, eles recebem uma sólida formação teórica, mas também uma formação prática, o que faz com que eles possam empreender, não é, na área que for aquela área mais específica do seu saber fazer pedagógico. Então, muitos dizem, quando chegam, eu estou aqui porque eu gostaria muito de criar uma empresa. Então muitos alunos criam uma consultoria, então eles vivenciam num dos estágios que nós temos, que é a formação de formadores, eles vivenciam essa possibilidade. Então, na verdade, eles se encantam bastante, né, com as várias possibilidades de atuação no mercado e de criação. Então, é uma formação criativa, uma formação sólida, uma formação humanizada, uma formação voltada principalmente para dar conta das necessidades de nossas crianças socialmente vulneráveis, né? Como também coloca a Rebeca. Então, eu entendo que essa questão de empreender na área de educação, principalmente nesse momento, nesse instante com as IAs, né? Nesse instante, depois de uma pandemia em que o letramento digital se tornou quase que obrigatório para dar conta dessa realidade. Então, abriu campo também para eles. E o projeto de formação está, né, atento a essas mudanças, né, e essas necessidades que são prementes. Então, o pedagogo não se forma para ficar esperando fazer um concurso para poder entrar no mercado. Então, ele tem uma formação para ele dar conta da necessidade e começar a agir, trabalhar, né? E aí, de forma que ele possa continuar com a sua profissionalidade ainda bem, né, bem importante nesse processo que nos desafia cotidianamente. Perfeito. A gente termina aqui o nosso segundo bloco, mas daqui a pouco a gente volta para continuar conversando. A gente volta também para conhecer algumas dúvidas de alunos, né, da universidade, do curso de pedagogia, que podem ser respondidas por vocês. Também temos uma aluna aqui. A gente volta já já. Não sai daí. Já voltamos com mais um bloco para falarmos sobre o curso de pedagogia aqui da Universidade Federal do Maranhão. E nós recebemos em nossos estúdios a Marise Marsalina, coordenadora do curso de pedagogia aqui da UFMA, o Carlos Pinheiro, profissional graduado em pedagogia aqui pela instituição, e a Rebeca Gomes, estudante de pedagogia do 5º período. Esse bloco vai começar com alguns vídeos que a gente recebeu de dúvidas de estudantes desse curso. Vamos ver? Olá, eu me chamo Isabela Souza, sou estudante do 4º período do curso de pedagogia e hoje a minha dúvida é: quais são os campos de atuação que a pedagogia oferece? Oi, meu nome é Amanda Coutrin, sou do 4º período de pedagogia e minha pergunta é: quais são os projetos de pesquisa e extensão que a universidade oferece para nós alunos de pedagogia? Muito obrigado a Amanda Coutrin, que fez essa pergunta para a gente. Professora, quais são os cursos ou projetos de pesquisa e extensão que a gente tem aqui na universidade? Essa é uma pergunta interessante, porque, na verdade, nós temos muitos projetos de pesquisa e extensão.
Nessa nossa última avaliação, os avaliadores identificaram, eles elogiaram bastante o fato de nós termos mais de 26 projetos só de pesquisa, um outro quantitativo de projetos de extensão. Então, nós temos em várias áreas. Na área de alfabetização, nós temos mais de 2 projetos. Eu coordeno um projeto, a professora Joelma também coordena. Nós temos de pesquisa e de extensão. E nós temos projetos na área hospitalar, nós temos projetos na área de gênero e diversidade na escola e temos projetos na área de gestão, na área da EJA também nós temos vários projetos, porque o curso ele tem vinculado a ele 2 programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado. Nós temos o PPGE, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação, do qual o Carlos acabou de concluir uma dissertação. E nós temos também o PPGEB, o Programa de Pós-Graduação em Educação e Gestão da Educação Básica. E todos os professores vinculados aos programas, eles têm os seus projetos de pesquisa e de extensão. Então, isso contribui bastante para o fortalecimento dessa formação. Então, não são todos os alunos que têm a oportunidade de fazer projetos. Nós temos um número muito grande de alunos, mais de 700 alunos. Mas, de qualquer forma, como acontece? Professores fazem os seus editais, lançam seus editais, lançam seus convites, e os alunos são chamados a quererem participar. Então, nós temos projeto também na área de políticas públicas e na área de gestão, administração. Então, eu diria que, considerando que mais de 98% dos nossos professores são doutores e pós-doutores, então esse fato já contribui para que esses professores não exerçam apenas a docência, mas o trabalho, a educação na área da pesquisa, que esse é um dos grandes eixos do nosso curso, a investigação. Então, os alunos eles têm uma longa formação voltada também para a pesquisa, para a investigação. E isso corrobora com o número de projetos de extensão e projetos de pesquisa. Inclusive eu vivenciei, sou prova viva disso, eu vivenciei pesquisa e extensão de todas as formas. Desde o primeiro período, na verdade, a gente é absorvido a participar de projetos, paralelamente às disciplinas. E às vezes até conversando e dialogando diretamente com as disciplinas, como foi o caso do projeto Escola Laboratório, que ele adentra a disciplina de alfabetização, fundamentos e metodologias de alfabetização. E aí alarga a disciplina de uma forma única. Então fui bolsista de extensão, fui pesquisador, fui monitor também, o curso também oferece a oportunidade de monitoria acadêmica. Então são diversas formas que tem de você alargar mesmo a sua formação. O aluno que entra assim com vontade, ele está garantido, porque tem muita oportunidade realmente em diversas áreas. Inclusive agora, porque todo início de período é costume do centro acadêmico fazer uma recepção para os estudantes. Recentemente, toda recepção que a gente faz, a Semana do Estudante de Pedagogia, a gente costuma fazer um momento para apresentar esses grupos de pesquisa, grupos de extensão, porque de fato tem muitos grupos de pesquisa. Tem na área da psicologia, da educação infantil tem mais de um, da alfabetização tem mais de um, na área da didática, para onde os estudantes quiserem abrir sua área de investigação, de pesquisa, tem realmente. O que falta é bolsa, na verdade, por tanto de pesquisa que tem, porque realmente tem muitas, e eu acho que essa dúvida que a Amanda teve é uma dúvida de muitos estudantes, porque acaba que a gente tem a parte do ensino, a grade curricular, mas por vezes os estudantes acabam não se desdobrando na área da pesquisa, então fica essa curiosidade, mas tem muitos grupos e muitos professores, nem sempre com bolsista, mas muitos voluntários que podem receber, A Rebeca falou sobre a estrutura curricular. Os alunos que vão entrar agora nessa nova estrutura, que foi reformulada e a partir desse semestre já está vigente, tem o desafio de cumprir uma obrigatoriedade legal, que são os 10%, de extensão universitária. Então, dessas 3.315 horas,
uma parte vai ser obrigatoriamente de extensão. Então, de fato, são vivências bem intensas ali com a escola, com os professores, com as redes. É bem interessante. E você, Rebeca, tem alguma questão a fazer, alguma dúvida? Eu também, assim como a Amanda, tenho dúvidas, sou estudante, e eu queria saber da professora Marise e do Carlos, que já atua na área da pedagogia, quais são as perspectivas e os desafios que ser pedagogo aqui no Maranhão que tem, né? Assim, o que vocês enfrentam? E eu adiciono essa pergunta todo um contexto que demanda muito, né, a formação de profissionais capacitados. A gente tem visto ao longo dos anos ataques contínuos, né, a esse processo de formação de professores da área da educação. Então, para colocar mais lenha aí na fogueira dessas respostas. Nós temos, a pedagogia tem passado por vários desafios. Então, você toca no assunto no que tange as políticas públicas de formação de professores. Então, nós enfrentamos políticas conservadoras, políticas que colocaram o curso de pedagogia numa situação bem delicada, né, em termos de formação. E aí nós fomos para o enfrentamento. Nacionalmente, a partir dos nossos organismos, como a FOP, AMPED, Fórum DI, que são fóruns de discussão de formação de professores. Então, o maior desafio, tanto na área política, e nós conseguimos, mesmo com políticas que não vinham de encontro àquilo que as nossas diretrizes, né, apregou, nós fomos para o enfrentamento e conseguimos, com a autonomia que a universidade tem, né, como maior princípio, conseguimos organizar um currículo que desse conta, pelo menos, dos futuros pedagogos de vencer os desafios. Nós temos desafios na área, por exemplo, da formação de professores alfabetizadores. Então, hoje, o que significa hoje formar um professor para dar conta tanto da alfabetização infantil quanto da alfabetização de jovens e adultos no estado como o nosso, que tem grandes índices, né? Então, esse é um desafio. Sólida formação teórica é o maior desafio. É um dos maiores também, porque o que significa formar um pedagogo que tem uma sólida formação teórica? Então, significa que nós vamos formar alguém com capacidade de criar e recriar, né, dentro do seu processo de vivência, de experiência profissional. Então, vamos formar uma pessoa para reproduzir, para repetir e para não compreender, né, a sociedade que a gente vive e o lugar do pedagogo nessa sociedade. Então, formar pedagogo para quê? Já era uma pergunta, né, bem do passado que se fazia. Hoje, formar pedagogo para humanizada e capaz, né, de resolver os problemas cotidianos da educação nesse país, né? Então, eu diria que, Rebeca, para nós que somos formadores, imagina o quanto a gente se preocupa com esse profissional que vai sair, com a formação que ele vai ter, com a sensibilidade, com o conhecimento e capacidade, né, de melhorar a vida de nossas crianças, melhorar a educação do nosso estado, melhorar a escola, rever a escola como um todo. Então, que escola é essa que a gente vai? Mas não só a escola, onde quer que o pedagogo ponha um pé, que ele saiba onde ele está pisando, como ele vai pisar e como ele vai mudar aquela realidade. Então, o mais importante é isso, que sejam capazes de mudar a realidade. E aí o desafio é de tudo que é ordem. É social, é política, é econômica, é pedagógica. Então, o nosso projeto de formação contempla essas variedades, né? E para garantir, realmente, né, pedagogos mais sensíveis. E o Carlos, o que tem? Agora eu volto sabe aquele questionamento que eu fiz, né? Que você se formou em 2019, um ano depois já veio todo aquele processo, então aliado a isso... Como que é lidar com tudo isso? Pronto. Só respondendo especificamente essa questão da pandemia, a professora em algum momento da sua fala especificou ali como o nosso curso ele tem na sua base uma formação voltada para a criatividade também. Né? Então, nós somos desafiados ao longo do curso, o tempo todo, a pensar soluções criativas que deem conta daquela realidade situada, levando em consideração
todos os contextos que afetam, e a pandemia foi um desses casos, né? Quando estávamos atravessando a pandemia juntos, eu e ela, porque a gente trabalhava no PAFOR, e foi um momento de reconfiguração de um curso de graduação inteiro que a gente participou, para que ele pudesse se tornar um curso que funcionasse de forma remota, mas não necessariamente um curso à distância, né? E, enfim, são caminhos que a gente vai encontrando dentro da nossa profissão. Talvez esse seja um dos principais desafios que a gente tem, lidar com as demandas do dia a dia da escola, né? A diversidade. A gente tem uma questão premente hoje que é a educação especial inclusiva, né? Atender alunos que são público-alvo do atendimento educacional especializado. Então, a formação inicial vindo, né, de forma sólida, mas não somente ela dando conta. Então, uma perspectiva que a gente tem é que a gente nunca para de estudar. A formação continuada, ela é totalmente necessária. E só para complementar, uma outra perspectiva que a gente acrescenta é de que o nosso curso ele tem muita absorção no mercado de trabalho, né? Então, são muitos desafios no mercado de trabalho, mas a perspectiva favorável, né, em contrapartida, é que é uma fácil absorção no mercado de trabalho, não somente no setor público, como nós já falamos, né, muitos concursos seletivos, sempre muita vaga para o pedagogo, mas também no universo privado e no terceiro setor. Perfeito. Nós estamos chegando ao final dessa edição, mas eu gostaria de abrir esse espaço para que vocês deixem uma palavra de incentivo, uma palavra rápida de incentivo para quem está nos acompanhando e que deseja seguir nessa área, professora. Então, eu diria, o curso de pedagogia é uma excelente opção profissional. É um curso que se mantém ao longo dos seus 72 anos, não é, priorizando a formação humana, priorizando a formação de um pedagogo que dê conta de sua realidade. Então, se você está interessado em entrar na universidade, todo mundo tem que entrar. O nosso curso ele está aberto para receber e ele amplia a formação, eu falei antes, mas complemento, para professores que vão trabalhar com crianças com necessidades educativas especiais ou com deficiência. Então, nós temos um grupo de pesquisa, mais de um grupo de pesquisa nessa área, né? Então, eu diria, você vai se encantar com o nosso curso. Realmente é um curso maravilhoso, um curso totalmente voltado para uma formação humana. Eu diria que, falando especificamente para quem tem vontade de fazer esse curso, que ele é muito mais encantador do que você imagina. Porque a gente tem muitas possibilidades, né? Mas não somente isso, é uma trajetória cheia de afetos, de atravessamentos, que fazem parte da nossa constituição enquanto ser humano. Então é um curso muito interessante, mercadologicamente, profissionalmente falando, rentável até certo ponto, né? Porque a gente sabe que a valorização dos professores ainda tem muitas lutas a serem feitas, mas também é um curso que te constrói enquanto ser humano, assim, de uma forma única. O curso de pedagogia, dizendo como alguém que está nessa trajetória, ele é realmente encantador, porque aquele que quer atuar na educação, ele tem a oportunidade de ter todos os elementos que são ofertados realmente na universidade, e a UFMA, ela é essa universidade que no curso de pedagogia dá uma formação sólida para quem quer atuar na educação, e você pode ter certeza que desde o momento que você põe os pés na universidade, você vai começar a atuar na escola e nos espaços em que ocorrem processos educativos, né? Não unicamente na escola. Que legal, né? Conversar com 3 pessoas que visivelmente apaixonadas pela área. Eu me senti, né, atravessado por isso, todo mundo aqui que está trabalhando nos bastidores também, e você que acompanhou também a gente até aqui, deu para sentir, né? E são profissionais que com certeza vão fazer a diferença aí nesse mundo que tanto precisa de profissionais capacitados como vocês. E para você que está vendo a gente e deseja seguir nessa área, nós desejamos muita boa sorte. A gente fica por aqui. Até a próxima.